Olá pessoal, tudo bem? Bruno Gualda com vocês novamente, professor de Direito Processual do Trabalho, aqui no curso Escolha Certa. Vamos então continuar com o nosso curso Direito Processual do Trabalho para a primeira fase da OAB e hoje nós veremos e entraremos na questão recursal, tá ok? Antes de iniciarmos a teoria, eu vou fazer uma introdução em relação às provas que a FGV tem dado em relação a essa matéria especificamente. Muito bem, pessoal. A FGV, em relação a recurso, ela exige geralmente prazos, ela exige geralmente depósito recursal, custas, como funcionam, qual é o recurso cabível, quem julga recurso, ou seja, na questão dos recursos, a FGV ela é bem mais ampla em relação a outras matérias, como por exemplo, a matéria que a gente viu em outra aula, que é a audiência, por exemplo, a questão do preposto, a questão da revelia, essas questões a FGV ela é bem mais pontual, ela sempre exige que o candidato saiba exatamente o que é uma audiência, o que acontece, quais as penalizações para quem não comparece. Então, agora, como é uma questão mais ampla, o que eu sempre indico? Nas aulas eu vou levá-los a uma questão mais ampla dos recursos. Portanto, o que eu preciso que vocês entendam é o que é cada recurso especificamente. Mais do que isso, entendam a teoria geral dos recursos. Porque, como eu já até estruturo com vocês em outros casos, a teoria geral ela é muito útil para responder questões que nós estamos em dúvida, assim como várias outras coisas que a gente usa no direito processual do trabalho. A principiologia, por exemplo, como já disse a vocês. Então, gente, essa teoria geral dos recursos que eu vou passar, ela é de extrema importância para que vocês consigam, dentro da cabeça de vocês, estruturar respostas que vocês tenham dúvida no dia da prova, tá? Então, sem dúvidas, é uma matéria que precisa da fixação de vocês. Então, eu vou bater bastante na questão dos princípios, para que serve o recurso, o que é um recurso e como funciona dentro da Justiça do Trabalho, como funciona dentro do processo do trabalho essa importante situação processual que é a recursal, tá certo? Então, nós vamos iniciar e primeira coisa que é de salutar importância para vocês é saber o que é um recurso. Para que serve um recurso? Por que eu uso um recurso? Certo? Então, o recurso, eu costumo chamar o recurso de uma nova chance dentro do processo. Ou seja, dentro daquilo que a gente tem já de matéria, por exemplo, tive uma reclamação trabalhista, perdi, sou autor, foi improcedente. Eu tenho uma nova chance de fazer com que esta matéria seja reanalisada por outro órgão jurisdicional. Então, um recurso, ele é, na realidade, principalmente uma nova etapa processual que dá às partes, uma chance de modificar aquilo que foi decidido por outro juiz, tá certo? E nós chamamos esse juiz, o primeiro de ACO e o segundo que vai julgar de ad quem, tá? Ou ad quem, como queiram. Tem gente que chama de um, tem gente que chama de outro. Então, primeiro, na lousa, eu vou passar para vocês uma definição aí do que é recurso. Vamos ver lá? Olha aí. Então, o recurso, ele é o meio processual pelo qual se efetiva o princípio do duplo grau de jurisdição, tá? Principalmente para que eu tenha o quê? Um novo julgamento, tá certo? Então vamos voltar aqui só para explicar uma coisa. Só tomar um pouco de cuidado, porque aqui no final da definição
eu falo pela autoridade hierarquicamente superior. O único detalhe que eu peço atenção a vocês é em relação aos embargos de declaração. E eu vou explicar os embargos de declaração um pouco mais para frente, mas eu já alerto. Os embargos de declaração, eles, embora estejam capitulados como recurso, eles não são julgados pelo juiz hierarquicamente superior. Os embargos de declaração, eles são julgados pelo mesmo juiz que julgou a causa, tá certo? Então, só adaptar esta parte para que vocês efetivamente não se confundam mais para frente no curso. Esta regra que eu coloquei na lousa serve para todos os recursos em sentido estrito, menos para o embargo de declaração, que efetivamente é um recurso, mas é um recurso anômalo, tá certo? Ele não tem esse efeito de levar o processo para juiz hierarquicamente superior. Muito bem. Eu vou falar para vocês, especificamente, estruturando um a um, os princípios que regem os recursos. Então a gente precisa explicar para vocês como funcionam cada um dos princípios para vocês montarem na cabeça de vocês estas situações e conceitos para fazer a prova. Então vamos lá, vamos para a lousa. Princípios fundamentais do recurso. Olha lá. Primeiro princípio, duplo grau de jurisdição. O que é o princípio do duplo grau de jurisdição? Vamos voltar aqui para mim. O princípio do duplo grau de jurisdição, pessoal, ele é basicamente uma derivação do princípio da ampla defesa e contraditório, tá? Ele, em suma, permite que você, como parte ou todas as partes, tenham uma nova oportunidade de julgamento em grau superior de instância daquele primeiro julgamento. Então, o duplo grau de jurisdição, ele permite, ele dá a oportunidade para a parte ver garantido o seu direito da ampla defesa e do contraditório. Até porque, por exemplo, no direito do trabalho, tirando o rito de alçada, lembra do rito de alçada que eu falei? O rito de alçada não cabe recurso. Só vai caber recurso no rito de alçada se for uma manifesta violação à Constituição Federal. Tirando este fato, não há outra possibilidade de recorrer. Agora, tanto no rito sumaríssimo quanto no rito ordinário, que a gente tem no processo do trabalho, eu consigo levar o processo para o Tribunal Regional do Trabalho. Ou, no caso do dissídio coletivo, cuja competência originária é do TRT, eu consigo levar para o Tribunal Superior do Trabalho. Então, gente, o duplo grau de jurisdição é importante analisar do ponto de vista dessa segunda chance mesmo. Eu tenho direito de que meu processo seja reanalisado, de que meu processo seja de novo, que ele tenha uma nova sentença, tá certo? Uma nova decisão. Isso é a efetividade do princípio do duplo grau de jurisdição, tá certo? Mais uma vez, eu gosto sempre de alertar em relação aos embargos de declaração. Como eu falei agora no começo, o embargo de declaração ele está fora da questão do duplo grau de jurisdição, porque efetivamente é julgado pelo mesmo juiz que deu origem à primeira sentença, tá certo? Então, o embargo de declaração ele foge dessa regra do duplo grau de jurisdição, tá certo? Vamos lá, para a lousa. Olha lá. Princípio da taxatividade. O que acontece? A taxatividade quer dizer o seguinte, por exemplo, o artigo 893 da CLT, ele traz toda a relação de recursos cabíveis no processo do trabalho. Então, o 893 ele é taxativo em relação aos recursos que cabem no processo do trabalho. Então, quais recursos cabem no processo do trabalho? Embargos de declaração, recurso ordinário, recurso de revista, agravo de instrumento, agravo de petição. Aí você deve estar se perguntando aí em casa. Mas professor, e o recurso extraordinário? Gente, o recurso extraordinário, ele é um recurso que não está capitulado na CLT, ele é um recurso da própria Constituição Federal, ele está lá no 102 da Constituição Federal. Por isso é que ele não está capitulado
no 893 da CLT. Não quer dizer que não seja um recurso cabível e não quer dizer que não seja válido para o princípio da taxatividade. Mas é que o recurso extraordinário, quando eu me valho do recurso extraordinário, quer dizer que eu já transpassei a competência da Justiça do Trabalho. Até porque o órgão competente para o julgamento do recurso extraordinário é o STF. Tá certo? Então aí já não é mais competência da Justiça do Trabalho. Portanto, aquilo que compete à Justiça do Trabalho, pelo princípio da taxatividade, eu tenho tudo no 893 e vou repetir para vocês: embargos de declaração, recurso ordinário, recurso de revista, agravo de instrumento e agravo de petição. Esses são os 5 recursos básicos da Justiça do Trabalho. Claro, tem também embargos no TST, tem o agravo regimental, tá? Então tem outros recursos, mas os recursos em sentido estrito são esses que eu falei para vocês, são esses 5 que nós vamos principalmente olhar com cuidado um por um, tá certo? Vamos continuar então. Singularidade, pessoal. O que acontece com a singularidade? Cada decisão... estou um pouco gripado, é culpa de um rapaz aqui, que é amigo meu, que me passou essa gripe desde segunda-feira. Então, desculpa pela gripe, mas é de um amigo meu, não é minha não, tá, gente? O princípio da singularidade é o seguinte: cada decisão que é recorrível, ela é recorrível e atacável por um único recurso específico, tá certo? Então, por exemplo, eu tenho uma reclamação trabalhista e foi julgada procedente, estou pelo reclamado, eu tenho que recorrer. Qual é o meu recurso cabível? Recurso ordinário, tá certo? Então, para cada decisão, eu tenho um recurso específico, tá certo? Eu tenho uma motivação recursal específica. Portanto, ter um recurso para aquele modo específico que a gente teve na decisão. Então, por isso que eu digo para vocês que é de extrema importância, dentro da prova, dentro da profissão, a gente sempre saber com muita clareza o momento processual que a gente está. Na prova da FGV, como eu já venho frisando o curso todo para vocês, enchendo até o saco de vocês com isso, mas depois vocês vão me dar razão, é uma prova muito prática, né? É uma prova que insiste na prática da advocacia. Então, basicamente, na prova, vocês vão se deparar com muitos casos práticos da FGV. E aí vocês vão precisar saber em que momento processual vocês estão, para que vocês possam identificar qual é ou quais são as possibilidades recursais dentro daquele perímetro processual que vocês se encontram na prova. Por isso que o princípio da singularidade também tem uma grande demanda dentro das provas da FGV. Se vocês pegarem desde 2011, 2012, 2013, 14, 15, 16, 17, as provas da FGV, vocês vão reparar que realmente tem uma grande quantidade de questões que envolvam o tipo de recurso que cabe para a questão que é envolvida naquele processo, ou naquele momento na prova, tá certo? Vamos voltar lá para a lousa, então? Vamos continuar nosso princípio aqui, nosso princípio. Vamos lá. Fungibilidade. O que é a fungibilidade, pessoal? A fungibilidade, ele é um princípio que eu chamo de princípio relativo. Por quê? Primeiro, o que ele significa? Fungibilidade é se, por exemplo, eu fiz um recurso ordinário, mas na verdade eu tenho que ter feito um recurso de revista. O nome em iuris, ou seja, o nome do recurso, a nomenclatura é errada. Porém, eu fiz e cumpri todos os requisitos do recurso de revista, mas nomeei o recurso de forma errada. Então, o princípio da fungibilidade diz que o tribunal poderá, é faculdade do tribunal, poderá receber esse recurso ordinário que eu fiz com fungibilidade, transformando em recurso de revista.
tá certo? Claro, eu também não vou fazer um recurso que seja totalmente alienígena, né, ou fora do prazo. Então o princípio da fungibilidade, por isso que eu digo que é um princípio relativo, ele é bem limitado. Ele é um princípio que tem uma causalidade, que é o erro material, mas ele tem que ter os requisitos mínimos para que o recurso que eu teria que ter feito seja recebido, tá certo? Se for um erro muito grosseiro, não há possibilidade de fazer e se utilizar do princípio da fungibilidade. E aí, quanto a isso, eu separei algumas súmulas e orientações jurisprudenciais que falam e versam a respeito do princípio da fungibilidade. A súmula 421 fala das decisões monocráticas, aí a OJ S2, da SDI 12, a OJ 152, a OJ 412. Todos eles falam o quê? Que é possível receber o princípio da fungibilidade, mas com limitações, tá ok? Então tomem cuidado. Isso é uma condição sine qua non. Eu posso ter um erro material, contanto que esse erro material não seja tão crasso e grosseiro a ponto de eu não ter mínimas condições de receber aquele recurso que eu deveria ter feito. Então, se eu fiz, por exemplo, um agravo de instrumento quando era para ter sido feito um recurso ordinário, obviamente aí fica muito difícil aplicar o princípio da fungibilidade, porque são coisas e petições completamente diferentes, tá certo? Então, o princípio da fungibilidade ele é limitado, ele encontra limitação nele mesmo, esbarra na questão formal dos recursos que nós temos que respeitar, obviamente, as regras processuais ou algumas regras mínimas para que o recurso seja recebido pelo tribunal. Tá certo? Vamos continuando? E aí nós vamos ver aí na lousa um dos principais princípios, que é o da proibição do reformatio impejus. Então vamos voltar aqui. O que é esse princípio da proibição do reformatio impejus? Quer dizer que eu não posso, quando eu recorro, ter uma piora na minha decisão. Explico. Se a minha sentença, eu vou explicar pelas duas partes, que aí você vai ficar bem claro na cabeça de vocês. Se eu estou pelo reclamado e a sentença foi procedente, tá certo? Existem 3 tipos de sentença, tá, pessoal? Procedente, parcialmente procedente e improcedente. Tem gente que fala totalmente procedente e totalmente improcedente. Isso não existe. Se você falar que é procedente, é porque já ganhou tudo. Então não precisa falar totalmente procedente. É a mesma coisa do improcedente. Se você falou que é improcedente, quer dizer que você já perdeu tudo se está pelo reclamante. Então não precisa falar totalmente, é uma redundância, tá? Então 3 tipos. Então vamos supor que eu esteja pela reclamada e a sentença tenha sido procedente, tá certo? O que vai acontecer? Eu vou recorrer, certo? Quando eu recorro, essa sentença ela não pode ficar pior para mim, certo? Então eu recorro para melhorar para mim, não para piorar. Se foi parcialmente procedente, é um caso clássico. Eu recorri, a outra parte não, então aquilo que eu já ganhei, se a outra parte não recorreu, eu já ganhei, tá certo? Eu só vou tentar ganhar aquele tanto que eu não tinha ganho ainda. O recurso, desta forma, ele tem o fito de melhorar a condição processual. Isso se dá por uma maneira, tem uma explicação muito pontual, porque também existe o princípio da inércia jurídica, não é verdade? A outra parte ficou inerte, não pode o judiciário fazer as vezes dela. Então, se foi parcialmente procedente, só eu como reclamada recorri, o judiciário ele tem que me reentregar a minha prestação jurisdicional só da parte que eu pedi para que fosse entregue. A outra parte caberia ao reclamante. Se ele não teve interesse e ficou inerte, quedou-se inerte, obviamente a justiça não pode tomar às vezes e fazer esta melhora
para a parte contrária. Então, o reformate impejus quer dizer que eu não posso ter um recurso que eu fiz, vai ser reformado para pior. Vejam, quando eu tenho a sucumbência recíproca, ou quer dizer que foi uma sentença parcialmente procedente, ambas as partes podem recorrer. Ah, mas aí eu posso ter uma piora. Então, mas a piora que você pode ter é em relação ao recurso da parte contrária, não ao seu recurso. Eu vivo ouvindo isso. Ah, mas esse princípio também é relativo, porque a parte contrária, recorrendo e eu recorrendo, se a parte contrária consegue reforma, aí eu tenho uma piora. Sim, é óbvio, mas é porque a parte contrária não ficou inerte. Então ela também entregou matéria para o tribunal ou para o juízo de instância superior ou hierarquicamente superior para que fosse reanalisada a matéria. Portanto, ele também tem o direito da reanálise. Pode ficar melhor para ele, pior para ele, pode ficar pior para os dois. Certo, gente? Então, esse é o reformatio impejus. Proibição, não pode. Tá certo? Então, esses são os princípios, basicamente, do recurso. Agora eu vou entrar com vocês nos pressupostos para o cabimento do recurso. Vamos lá na lousa? Dá uma olhadinha? Olha lá. Tem dois tipos de pressupostos para cabimento do recurso. O subjetivo e o objetivo. O que tem no subjetivo? Olha lá. Legitimidade. Por exemplo, quem das partes pode recorrer? Quem tem legitimidade recursal? Tá certo? O Ministério Público ele tem legitimidade recursal em alguns casos. Obviamente já falamos sobre a legitimidade do MPT. Então, tomar cuidado com isso, é o que fala o J237. Tá? O Ministério Público ele pode, em alguns casos, recorrer. Tá bom? O que mais que tem nos subjetivos? Interesse. Óbvio, a parte tem que estar interessada, tem que ter, de alguma forma, alguma sucumbência. Se a sentença foi improcedente, eu, como reclamado, não tenho nenhum interesse recursal. De maneira que eu não vou me utilizar de recurso porque não tenho matéria para recorrer. Então eu tenho que ter uma motivação, tenho que ter um interesse, tá? E esse requisito é um requisito subjetivo muito importante, tá certo? E por último, para recorrer eu tenho que ter capacidade. A parte deverá ter capacidade para praticar o ato processual. Então, essa capacidade é a capacidade processual, tá certo? Vejam, eu já expliquei capacidade civil, eu já expliquei capacidade para estar em juízo, e essa é a capacidade de praticar o ato processual, tá? Ter a procuração, ter o mandato, ter realmente todas as condições de estar ali e fazer o recurso, tá bem? E aí temos depois os requisitos objetivos, vamos lá olhar, são 3 também, olha lá. Recorribilidade, o ato deve ser passível de recurso. Ora, pessoal, eu já cansei de falar para vocês aqui que a Justiça do Trabalho tem o princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Portanto, tomar bastante cuidado, porque o ato tem que ser um ato passível do recurso, ou seja, um ato próprio. Por exemplo, sentença. Sentença é passível de recurso? Sim. Sentença é passível de embargos ou do recurso ordinário, por exemplo. Acordo no TRT é passível de embargos e é passível também de recurso de revista. Desta forma, a recorribilidade ela é muito encontrada no nosso cotidiano. A adequação, o recurso tem que ser contra o ato recorrido, lógico, eu adequo, eu não vou, por exemplo, se foi parcialmente procedente, eu não vou recorrer daquilo que eu ganhei. Então tem que ter uma adequação o meu recurso. O meu recurso tem que ser direcionado para aquilo que eu não venci no processo. Não precisa ser também tudo que eu não venci. Às vezes eu tenho uma coisa específica, tem coisa que eu não venci, mas eu nem recorro. Então, a adequação, ela traz para nós uma questão mais ampla
da utilidade realmente do recurso, tá certo? E por último, a tempestividade, óbvio, a tempestividade é de extrema importância para nós dentro do processo, e aí eu trago para vocês algumas súmulas, destaco a súmula 1, que fala do feriado. Então, hoje, como é que a gente conta prazo no processo do trabalho? Já expliquei para vocês, exclui o primeiro e inclui o último. Só que se o último for fim de semana, próximo dia subsequente útil. Se for feriado, que fala a súmula 1, próximo dia subsequente útil, tá certo? Suspensão de prazo, mesma coisa. E a súmula 197 é de extrema importância porque ela fala da sentença. Se as partes tomam ciência da sentença, o prazo já começa a correr para recurso. Então vamos supor que o juiz ele resolva prolatar a sentença na mesa de audiência, o que não é lá muito comum hoje em dia, mas para a lei teria que ser, né? Porque a lei fala em princípio da concentração dos atos, a CLT trata isso como princípio da concentração dos atos. Então a súmula 197 fala que o prazo já começa a correr. Quando eu coloco essas súmulas para vocês, tá? Eu peço para que vocês sempre tentem olhar antes, para que vocês pelo menos tenham mais uma ideia. Às vezes não dá tempo da gente falar tudo aqui, né? A gente tenta falar o máximo possível das súmulas e orientações jurisprudenciais para que vocês tenham boa base na prova, tá certo? Só lembrando que os prazos na Justiça do Trabalho, eles são basicamente em 8 dias. Então, o que é 8 dias? Recurso ordinário, 8 dias. Agravo de instrumento, 8 dias. Recurso de revista, 8 dias. Agravo de petição, 8 dias. Tá? O que não é 8 dias? Tá? Até o embargos no TST, 8 dias. Agravo regimental, 8 dias. O que não é 8 dias? 8 dias não é o embargo de declaração. Então, a regra para o processo do trabalho é o octídio legal, que a gente chama. É o prazo de 8 dias para recorrer. Tá? Isso é uma coisa mais padrão da Justiça do Trabalho, para facilitar o entendimento. Então, na prova da OAB, se falou de embargos de declaração, 5 dias. Já vi na primeira fase o pessoal colocar data. Já vi isso para uma questão de embargos à execução. Então, tomem cuidado. Tá? Essa questão de prazo não é tão irrelevante quanto parece. Ah, mas prazo só é importante lá para a segunda fase. Não, pessoal. Isso também é importante para a primeira fase. Já disse para vocês, a FGV explora diversos aspectos práticos da nossa profissão na primeira fase. Então, dessa forma, fica a critério de vocês. Vocês têm que saber os prazos. Então, se falar de embargos de declaração, 5 dias. Se falou dos outros recursos, tudo 8 dias. Tá certo? Tomem cuidado, data da publicação, né? Se o problema trouxer, da data da publicação é tal. Aí, muitas vezes, pela data que o próprio problema dá para vocês, vocês já vão saber qual recurso que vocês utilizam. Por exemplo, vocês já sabem se vai excluir, por exemplo, os embargos de declaração. Se deu mais do que 5 dias da publicação, obviamente vocês já sabem que nós não estaremos falando dos embargos de declaração. Tá certo? Então, essa primeira parte da teoria geral dos recursos é uma parte que vocês têm que ter em mente com bastante clareza para que vocês consigam depois deslanchar em todos os outros recursos que nós vamos passar para vocês aqui no curso, tá certo, pessoal? Então, mais uma vez, muito obrigado pela atenção e até a próxima, gente. Se a sentença foi improcedente, eu, como reclamado, não tenho nenhum interesse recursal, de maneira que eu não vou me utilizar de recurso porque não tenho matéria para recorrer. Então eu tenho que ter uma motivação, tenho que ter um interesse, tá? E esse requisito é um requisito subjetivo muito importante, tá certo? E por último, para recorrer eu tenho que ter capacidade. A parte deverá ter capacidade para praticar o ato processual. Então, essa capacidade é a capacidade processual, tá certo? Vejam, já expliquei capacidade civil, eu já expliquei capacidade para estar em juízo, e essa é a capacidade
de praticar o ato processual, tá? Ter a procuração, ter o mandato, ter realmente todas as condições de estar ali e fazer o recurso, tá bem? E aí temos depois os requisitos objetivos, vamos lá olhar, são 3 também, olha lá. Recorribilidade, o ato deve ser passível de recurso. Ora, pessoal, eu já cansei de falar para vocês aqui que a Justiça do Trabalho tem o princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Portanto, tomar bastante cuidado, porque o ato tem que ser um ato passível do recurso, ou seja, um ato próprio. Por exemplo, sentença. Sentença é passível de recurso? Sim. Sentença é passível de embargos ou do recurso ordinário, por exemplo. Acordo no TRT é passível de embargos e é passível também de recurso de revista. Desta forma, a recorribilidade ela é muito encontrada no nosso cotidiano. A adequação, o recurso tem que ser contra o ato recorrido, lógico, eu adequo, eu não vou, por exemplo, se foi parcialmente procedente, eu não vou recorrer daquilo que eu ganhei. Então tem que ter uma adequação o meu recurso. O meu recurso tem que ser direcionado para aquilo que eu não venci no processo. Não precisa ser também tudo que eu não venci. Às vezes eu tenho uma coisa específica, tem coisa que eu não venci, mas eu nem recorro. Então a adequação ela traz para nós uma questão mais ampla da utilidade realmente do recurso, tá certo? E por último, a tempestividade, e óbvio, a tempestividade é de extrema importância para nós dentro do processo, e aí eu trago para vocês algumas súmulas, definição aí do que é recurso. Vamos ver lá? Olha aí. Então o recurso, ele é o meio processual pelo qual se efetiva o princípio do duplo grau de jurisdição, tá? Principalmente para que eu tenha o quê? Um novo julgamento, tá certo? Então vamos voltar aqui só para explicar uma coisa. Só tomar um pouco de cuidado, porque aqui no final da definição eu falo pela autoridade hierarquicamente superior. O único detalhe que eu peço atenção a vocês é em relação aos embargos de declaração. E eu vou explicar os embargos de declaração um pouco mais para frente, mas eu já alerto. Os embargos de declaração, eles, embora estejam capitulados como recurso, eles não são julgados pelo juiz hierarquicamente superior. Os embargos de declaração, eles são julgados pelo mesmo juiz que julgou a causa, tá certo? Então, só adaptar esta parte para que vocês efetivamente não se confundam mais para frente no curso. Esta regra que eu coloquei na lousa serve para todos os recursos em sentido estrito, menos para o embargo de declaração, que efetivamente é um recurso, mas é um recurso anômalo, tá certo? Ele não tem esse efeito de levar o processo para juiz hierarquicamente superior. Muito bem. Eu vou falar para vocês, especificamente, estruturando um a um, os princípios que regem os recursos. Então a gente precisa explicar para vocês como funcionam cada um dos princípios para vocês montarem na cabeça de vocês estas situações e conceitos para fazer a prova. Então vamos lá, vamos para a lousa. Princípios fundamentais do recurso. Olha lá. Primeiro princípio, duplo grau de jurisdição. O que é o princípio do duplo grau de jurisdição? Vamos voltar aqui para mim. O princípio do duplo grau de jurisdição, pessoal, ele é basicamente uma derivação do princípio da ampla defesa e contraditório, tá? Ele, em suma, permite que você, como parte ou todas as partes, tenham uma nova oportunidade de julgamento em grau superior de instância daquele primeiro julgamento. Então, o duplo grau de jurisdição, ele permite, ele dá a oportunidade para a parte ver garantido o seu direito da ampla defesa e do contraditório.
Até porque, por exemplo, no direito do trabalho, tirando o rito de alçada, lembra do rito de alçada que eu falei? O rito de alçada não cabe recurso, só vai caber recurso... Olha lá. Recorribilidade. O ato deve ser passível de recurso. Ora, pessoal, eu já cansei de falar para vocês aqui que a Justiça do Trabalho tem o princípio da irrecorribilidade imediata das decisões interlocutórias. Portanto, tomar bastante cuidado, porque o ato tem que ser um ato passível do recurso, ou seja, um ato próprio. Por exemplo, sentença. Sentença é passível de recurso? Sim. Sentença é passível de embargos ou do recurso ordinário, por exemplo. Acordo no TRT é passível de embargos e é passível também de recurso de revista. Desta forma, a recorribilidade ela é muito encontrada no nosso cotidiano. A adequação, o recurso tem que ser contra o ato recorrido, lógico, eu adequo, eu não vou, por exemplo, se foi parcialmente procedente, eu não vou recorrer daquilo que eu ganhei. Então tem que ter uma adequação o meu recurso. O meu recurso tem que ser direcionado para aquilo que eu não venci no processo. Não precisa ser também tudo que eu não venci. Às vezes eu tenho uma coisa específica, tem coisa que eu não venci, mas eu nem recorro. Então, a adequação, ela traz para nós uma questão mais ampla da utilidade realmente do recurso, tá certo? E por último, a tempestividade, e óbvio, a tempestividade é de extrema importância para nós dentro do processo, e aí eu trago para vocês algumas súmulas, destaco a súmula 1, que fala do feriado. Então, hoje, como é que a gente conta prazo no processo do trabalho? Já expliquei para vocês, exclui o primeiro e inclui o último. Só que se o último for fim de semana, próximo dia subsequente útil. Se for feriado, que fala a súmula 1, próximo dia subsequente útil, tá certo? Suspensão de prazo, mesma coisa. E a súmula 97 é de extrema importância porque ela fala da sentença. Se as partes tomam ciência da sentença, o prazo já começa a correr para recurso. Então vamos supor que o juiz ele resolva prolatar a sentença na mesa de audiência, o que não é lá muito comum hoje em dia, mas para a lei teria que ser, né? Porque a lei fala em princípio da concentração dos atos, a CLT trata isso como princípio da concentração dos atos. Então a súmula 97 fala que o prazo já começa a correr. Quando eu coloco essas súmulas para vocês, tá? Eu peço para que vocês sempre tentem olhar antes para que vocês, pelo menos, julgamento em grau superior de instância daquele primeiro julgamento. Então, o duplo grau de jurisdição, ele permite, ele dá a oportunidade para a parte ver garantido o seu direito da ampla defesa e do contraditório. Até porque, por exemplo, no direito do trabalho, tirando o rito de alçada, lembra do rito de alçada que eu falei? O rito de alçada não cabe recurso. Só vai caber recurso no rito de alçada se for uma manifesta violação à Constituição Federal. Tirando este fato, não há outra possibilidade de recorrer. Agora, tanto no rito sumaríssimo quanto no rito ordinário, que a gente tem no processo do trabalho, eu consigo levar o processo para o Tribunal Regional do Trabalho. Ou, no caso do dissídio coletivo, cuja competência originária é do TRT, eu consigo levar para o Tribunal Superior do Trabalho. Então, gente, o duplo grau de jurisdição é importante analisar do ponto de vista dessa segunda chance mesmo. Eu tenho direito de que meu processo seja reanalisado, de que meu processo seja de novo, que ele tenha uma nova sentença, tá certo? Uma nova decisão. Isso é a efetividade do princípio do duplo grau de jurisdição, tá certo? Mais uma vez, eu gosto sempre de alertar em relação aos embargos de declaração. Como eu falei agora no começo, o embargo de declaração ele está fora da questão do duplo grau de jurisdição, porque efetivamente é julgado pelo mesmo juiz que deu
origem à primeira sentença, tá certo? Então, o embargo de declaração, ele foge dessa regra do duplo grau de jurisdição, tá certo? Vamos lá, pra lousa. Olha lá. Princípio da taxatividade. O que acontece? A taxatividade quer dizer o seguinte, por exemplo, o artigo 893 da CLT, ele traz toda a relação de recursos cabíveis no processo do trabalho. Então, o 893 ele é taxativo em relação aos recursos que cabem no processo do trabalho. Então, quais recursos cabem no processo do trabalho? Embargos de declaração, recurso ordinário, recurso de revista, agravo de instrumento, agravo de petição. Aí você deve estar se perguntando aí em casa. Mas professor, e o recurso extraordinário? Gente, o recurso extraordinário, ele é um recurso que não está capitulado na CLT, ele é um recurso da própria Constituição Federal, ele está lá no 102 da Constituição Federal. Essa sentença, ela não pode ficar pior para mim, certo? Então, eu recuo para melhorar para mim, não para piorar. Se foi parcialmente procedente, é um caso clássico. Eu recorri, a outra parte não, então aquilo que eu já ganhei, se a outra parte não recorreu, eu já ganhei, tá certo? Eu só vou tentar ganhar aquele tanto que eu não tinha ganho ainda. O recurso, desta forma, ele tem o fito de melhorar a condição processual. Isso se dá por uma maneira, tem uma explicação muito pontual, porque também existe o princípio da inércia jurídica, não é verdade? A outra parte ficou inerte, não pode o judiciário fazer as vezes dela. Então, se foi parcialmente procedente, só eu como reclamada recorri, o judiciário ele tem que me reentregar a minha prestação jurisdicional só da parte que eu pedi para que fosse entregue. A outra parte caberia ao reclamante. Se ele não teve interesse e ficou inerte, quedou-se inerte, obviamente a justiça não pode tomar as vezes e fazer esta melhora para a parte contrária. Então, o reformatio impejus quer dizer que eu não posso ter um recurso que eu fiz, vai ser reformado para pior. Vejam, quando eu tenho a sucumbência recíproca, ou quer dizer que foi uma sentença parcialmente procedente, ambas as partes podem recorrer. Ah, mas aí eu posso ter uma piora. Então, mas a piora que você pode ter é em relação ao recurso da parte contrária, não ao seu recurso. Eu vivo ouvindo isso. Ah, mas esse princípio também é relativo, porque a parte contrária, recorrendo e eu recorrendo, se a parte contrária consegue reforma, aí eu tenho uma piora. Sim, é óbvio, mas é porque a parte contrária não ficou inerte. Então ela também entregou matéria para o tribunal ou para o juízo de instância superior ou hierarquicamente superior para que fosse reanalisada a matéria. Portanto, ele também tem o direito da reanálise. Pode ficar melhor para ele, pior para ele, pode ficar pior para os dois. Certo, gente? Então, esse é o reformatio impejus. Proibição, não pode. Tá certo? Então, esses são os princípios, basicamente, do recurso. Agora eu vou entrar com vocês nos pressupostos para o cabimento do recurso. Vamos lá na lousa? Dá uma olhadinha? Olha lá. Tem dois tipos de pressupostos para cabimento do recurso. O subjetivo e o objetivo da proibição do reformatio impejus. Quer dizer que eu não posso, quando eu recorro, ter uma piora na minha decisão. Explico. Se a minha sentença, eu vou explicar pelas duas partes, que aí você vai ficar bem claro na cabeça de vocês. Se eu estou pelo reclamado e a sentença foi procedente, tá certo? Existem três tipos de sentença, tá, pessoal? Procedente, parcialmente procedente e improcedente. Tem gente que fala totalmente procedente e totalmente improcedente. Isso não existe. Se você falar que é procedente, é porque já ganhou tudo. Então não preciso falar totalmente procedente.
É a mesma coisa do improcedente. Se você falou que é improcedente, quer dizer que você já perdeu tudo se está pelo reclamante. Então, não precisa falar totalmente, é uma redundância, tá? Então, 3 tipos. Então, vamos supor que eu esteja pela reclamada e a sentença tenha sido procedente, tá certo? O que vai acontecer? Eu vou recorrer, certo? Quando eu recorro, essa sentença ela não pode ficar pior para mim, certo? Então, eu recorro para melhorar para mim, não para piorar. Se foi parcialmente procedente, é um caso clássico. Eu recorri, a outra parte não, então aquilo que eu já ganhei, se a outra parte não recorreu, eu já ganhei, tá certo? Eu só vou tentar ganhar aquele tanto que eu não tinha ganho ainda. O recurso, desta forma, ele tem o fito de melhorar a condição processual. Isso se dá por uma maneira, tem uma explicação muito pontual, porque também existe o princípio da inércia jurídica, não é verdade? A outra parte ficou inerte, não pode o judiciário fazer as vezes dela. Então, se foi parcialmente procedente, só eu como reclamada recorri, o judiciário ele tem que me reentregar a minha prestação jurisdicional só da parte que eu pedi para que fosse entregue. A outra parte caberia ao reclamante. Se ele não teve interesse e ficou inerte, quedou-se inerte, obviamente a justiça não pode tomar as vezes e fazer esta melhora para a parte contrária. Então, o reformatio impejus quer dizer que eu não posso ter um recurso que eu fiz, vai ser reformado para pior. Vejam, quando eu tenho a sucumbência recíproca, ou quer dizer que foi uma sentença parcialmente procedente, ambas as partes podem recorrer. Ah, mas aí eu posso ter uma piora. Então, mas a piora é que, por exemplo, tive uma reclamação trabalhista, perdi, sou autor, foi improcedente. Eu tenho uma nova chance de fazer com que esta matéria seja reanalisada por outro órgão jurisdicional. Então, um recurso, ele é, na realidade, principalmente uma nova etapa processual que dá às partes, uma chance de modificar aquilo que foi decidido por outro juiz, tá certo? E nós chamamos esse juiz, o primeiro de aquó e o segundo que vai julgar de ad quem, tá? Ou ad quem, como queiram. Tem gente que chama de um, tem gente que chama de outro. Então, primeiro, na lousa, eu vou passar para vocês uma definição aí do que é recurso. Vamos ver lá? Olha aí. Então, o recurso, ele é o meio processual pelo qual se efetiva o princípio do duplo grau de jurisdição, tá? Principalmente para que eu tenha o quê? Um novo julgamento, tá certo? Então vamos voltar aqui só para explicar uma coisa. Só tomar um pouco de cuidado, porque aqui no final da definição eu falo pela autoridade hierarquicamente superior. O único detalhe que eu peço atenção a vocês é em relação aos embargos de declaração. E eu vou explicar os embargos de declaração um pouco mais para frente, mas eu já alerto. Os embargos de declaração, eles, embora estejam capitulados como recurso, eles não são julgados pelo juiz hierarquicamente superior. Os embargos de declaração eles são julgados pelo mesmo juiz que julgou a causa, tá certo? Então, só adaptar esta parte para que vocês efetivamente não se confundam mais para frente no curso. Esta regra que eu coloquei na lousa serve para todos os recursos em sentido estrito, menos para o embargo de declaração, que efetivamente é um recurso, mas é um recurso anômalo, tá certo? Ele não tem esse efeito de levar o processo para juiz hierarquicamente superior. Muito bem. Eu vou falar para vocês, especificamente, estruturando um a um, os princípios que regem os recursos. Então a gente precisa explicar para vocês como funcionam cada um dos princípios para vocês montarem na cabeça de vocês estas situações e conceitos para fazer a prova. Então vamos lá, vamos para a lousa.
Princípios fundamentais do recurso. Olha lá. Primeiro princípio, duplo grau de jurisdição. O que é o princípio do duplo grau de jurisdição? Vamos voltar aqui para mim.